do Senhor, queridos, e o mundo parou. Não sabemos ao certo, diante dessa pandemia, desse novo coronavírus, o que fazer. Muitas pessoas já estão acreditando que está vivendo as profecias do livro de Apocalipse. Será que o fato do mundo ter parado é sinal de algo muito sério que está para acontecer? Será que estamos vivendo o início das profecias bíblicas em que se trata da volta de Jesus? Sim. Queridos, se analisarem bem o que vem acontecendo ultimamente, podemos sim estar nos acautelando para isso, baseando-se no fato de estar acontecendo, no caso, o surto dessa doença, a fome, o desemprego, a economia mundial. Sim, o mundo está ao fim. Queridos, leiam, peço para que leiam 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Como vemos nessa passagem, devemos ficar vigilantes, não devemos ficar apavorados. Jesus disse que devemos ter aflição, mas também devemos ter bom ânimo. Ele venceu tudo por nós. Entrar em desespero significa que nossa confiança em Deus está abalada. Então, por isso, devemos orar mais, ler mais a Bíblia, para que não percamos nossa fé. Amém? Oramos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos proteger, Pai. Só o Senhor, Pai, pode estar, Senhor, nos livrando de todo esse mal. Só o Senhor, nossa confiança está em Ti, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito
Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez nós estamos juntos, mesmo que virtualmente. Nós estamos aqui para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E eu quero já comentar com você que nós vamos iniciar uma série de pregações, uma série de exposições bíblicas sobre a carta de Judas. Então eu quero que durante esse tempo que você estiver aí na sua casa, você leia esses 25 versículos e quero que você leia, releia, leia mais uma vez para que possa ser absorvido, possa ser grudado na sua mente, no seu coração, essas palavras de Judas, que você vai ler, você vai entender e vai compreender o que eu estou dizendo agora para você. Parece que Judas está do nosso lado. Parece que Judas está escrevendo essa carta para nós hoje. Então eu quero realmente que você leia essa carta, essa pequena carta, e dentro dessas exposições, que talvez sejam 2, 3 exposições, nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Então eu peço, por favor, que você leia durante a semana, que você ore e peça para o Espírito Santo lhe dê entendimento nessa carta. E nesse mesmo momento, eu quero já também orar com você para que Deus nos ilumine, seu Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos juntos aprender mais sobre essa carta. Então, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a carta de Judas, compreender para os nossos dias, e que nós possamos, em nome de Jesus, com o auxílio do teu Santo Espírito, aprender mais dessa carta e batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a nós, os santos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia então em Judas, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Judas 1, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra de Deus nos diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui algumas coisas que nós temos que falar sobre essa carta. Primeiro dela é a autoria dessa carta. Nós podemos ver que nós temos mais do que o Judas Iscariotes escrito na Bíblia. Talvez essa carta seja um pouco até menosprezada por causa do título, né, do nome que escreve essa carta, da pessoa que escreve essa carta com o nome de Judas. Mas nós não temos só Judas Iscariotes, no qual a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia fala de um Judas também chamado de Tadeu, que era um dos 12 apóstolos. Você vai ver isso em Lucas 6 e também em Atos 1. Você também vai ver o Judas o Galileu, ele está escrito em Atos 5. Outro Judas que nós podemos comentar é o Judas Barsabás. Esse Judas Barsabás ele estava presente no concílio de Jerusalém, então Atos 15. E podemos também ver Judas sendo irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então, esse nós podemos ver em Mateus 13 e também em Marcos 6. Nós conseguimos ver todos esses Judas. Porém, o autor se identifica como Judas, irmão de Tiago. E na igreja primitiva, só havia um Tiago, que poderia ser chamado, poderia ser chamado dessa maneira, irmão de Tiago. E esse Tiago, sem muitas especificações adicionais, nós entendemos que seja Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o líder da igreja de Jerusalém, como dito em Gálatas 1,19. Então, possivelmente nós estamos frente a uma carta escrita por um meio-irmão de Jesus Cristo.
aquele meio-irmão que foi listado, como eu disse, em Mateus 13 e Marcos 6. Né? Provavelmente essa carta aqui ela foi escrita no ano 65, que então nós temos aí, isso aconteceu, a escrita dessa carta, a composição dessa carta, a finalização dessa carta no ano 65, possivelmente Pedro ainda estava vivo, João com certeza estava vivo e possivelmente também Paulo já estava vivo, ainda estava vivo. Uma das características dessa carta que nós podemos perceber é que é uma carta de leitura simples, uma carta de leitura confortável, por assim dizer, mas não deixa de ser uma carta vigorosa. Judas, ele cita o Antigo Testamento, então entendendo que os seus leitores primários sabiam sobre o Antigo Testamento, sabiam como os israelitas foram desobedientes no deserto, sabiam sobre a história de anjos rebeldes, sabiam sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, sabiam sobre o destino de Caim, de Balaão, de Corá, e possivelmente também entendiam talvez da literatura apócrifa da época, que Judas vai citar também aqui nesses 25 versículos que ele escreve. Então, o que a gente pode tirar do propósito dessa carta? O propósito dessa carta, a gente consegue entender que ela não tem um destinatário, ela não tem uma comunidade específica. Como eu disse, quando você lê Judas, parece que ele está escrevendo para todas as igrejas, para toda a igreja universal, aquela igreja onde é composta aqui por irmãos e irmãs de todas as épocas, de todos os lugares, os irmãos e irmãs que são integrantes do corpo de Cristo, eleitos por Deus. A gente vê um propósito dessa carta de incentivar os crentes a se oporem aos apóstatas que estão infiltrados no seio da igreja, aos hereges que estão na comunidade, e adverte firmemente sobre a influência desses homens ímpios no coração, no meio da igreja. Então Judas, ele na partir do versículo 3, que eu creio que seja um dos versículos chaves, ele fala que você e eu, nós somos exortados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, ele instrui a sabermos quais são as doutrinas cristãs na qual ele chama de fé. Algumas perguntas devem ser feitas aqui para o texto, e eu quero que você pense comigo. Se Judas fala que, no verso 3, ele diz: exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez já foi entregue aos santos. A pergunta que nós devemos fazer para o texto é: mas o que é fé para Judas? Eu quero que você, ao ler essa carta, tenha esse mesmo pensamento que eu. Quando nós lemos a carta de Judas, e pelo contexto da carta de Judas, nós conseguimos entender que a fé para Judas é um conjunto de doutrinas. A fé para Judas é um número, ou números de doutrinas na qual já foi entregue aos santos, e você e eu somos instados a batalhar diligentemente pela essa fé. Lendo o contexto dessa carta, nós podemos perceber que é um conjunto de crenças que os leitores iniciais sabiam, e que o Judas está falando: olha, vocês têm que aprender e vocês têm que batalhar na defesa dessa fé, desse conjunto de doutrinas. Mas outra pergunta que nós podemos fazer é: quando que foi entregue uma vez por todas, ele diz, né? Quando que foi entregue uma vez por todas aos santos essa fé, esse conjunto de doutrinas? Eu creio que isso seja que foi entregue a essas pessoas pelos apóstolos. Eu não tenho uma comunidade aqui na qual Judas direciona essa carta. Essa carta, como eu disse, talvez até pela data de escrita, ela pode ter sido escrita para os primeiros cristãos que foram evangelizados, foram agraciados pela palavra de Deus através da vida dos apóstolos. Se nós
levarmos em consideração alguns anos atrás, questão de algumas décadas atrás, você tem a igreja de Atos, e em Atos 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, esses irmãos iniciais que estão lendo a carta de Judas, eles provavelmente sabiam das doutrinas dos apóstolos e provavelmente sabiam de toda a história do Evangelho no Antigo Testamento e sendo cumprido em Jesus Cristo. Como fé para Judas é um conjunto de doutrinas, talvez a primeira doutrina, e é o que eu acredito, a primeira doutrina que ele defende é a eleição divina. Eleição divina. Acompanhe comigo o versos 1 e o verso 2, que diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Meus irmãos, algumas coisas a gente tem que entender desses primeiros 2 versículos, e uma coisa que me chama a atenção é a humildade do Judas. Observe que se nós levarmos em consideração que nós dissemos no início, que quem está escrevendo é o meio-irmão de Jesus Cristo, ele não usa a sua filiação, ou ele não usa o nome do seu irmão mais velho como desculpa para escrever, ou como um artifício para escrever a sua carta. Ele fala que do irmão dele, o irmão mais velho, ele é servo. Observe que Judas fala, olha, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele cita o nome do seu irmão Tiago, né? Como nós já dissemos, Tiago ganhou notoriedade sendo líder da igreja mãe, da igreja de Jerusalém, mas Judas se qualifica como servo, como escravo de Jesus Cristo. E possivelmente aqui na mente de Judas ele tem o escravo do Império Romano. Ele tem na mente o escravo daquela época, do Império Romano. E naquela época, mais ou menos, alguns historiadores dizem que havia 60 milhões de escravos. Então, o escravo é uma propriedade do seu senhor. O escravo, ele vive para satisfazer o seu senhor. É nesse termo muito honroso que Judas se declara ser servo, se declara ser escravo. E ser servo é tão honroso que pense você, pessoas como Moisés, Abraão, Davi, essas pessoas foram servos de Deus. O que ele está dizendo nada mais nada menos é que ele, assim como Abraão, como Moisés, como Davi, foram chamados de servo, ele também se considera servo, escravo de Jesus Cristo. Um comentador presbiteriano chamado Matthew Henry, ele, ao escrever o comentário sobre o livro de Judas, ele diz algo que, na minha opinião, muito acertado. Ele diz que é mais honrável ser servo de Cristo e útil do que rei terreno, do que ser um rei nesse mundo. Então, Judas, ele utiliza algo que eu acho muito interessante, que é particular da sua carta, algo que ele sempre faz em uma estrutura tríplice, sempre uma estrutura tripla. Perceba, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, primeira estrutura, amados, segunda estrutura, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele vai repetir isso também no versículo 2. Misericórdia, paz e amor. Sempre uma estrutura tripla. Parece que Judas utiliza essa licença poética. Mas ainda no versículo 1, e defendendo aquilo que eu disse, que talvez a primeira doutrina que aqueles irmãos entendem, e ele está relembrando para aqueles irmãos, é a eleição divina. Ele diz que nós somos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo, amados em Deus Pai. Quando ele fala que nós somos chamados por Deus, isso denota que todos os fiéis do Senhor, aqueles que Deus separou para si, aqueles que aprove Deus escolher como seu tesouro particular, quando nós somos chamados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que são chamados, eles também são amados de Deus Pai.
quando Deus nos ama, quando Deus chama pela sua graça o pecador para si, através de Jesus Cristo, Ele está expressando o seu amor. Isso é uma expressão do amor de Deus, quando nós somos amados de Deus e Deus nos dá o seu Filho, para que nos acheguemos a Ele. Levando em consideração até a própria teologia paulina, que fala que nós éramos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós, demonstrando o seu amor por nós. Portanto, você e eu, nós experimentamos continuamente esse amor de Deus Pai. E por último, ele fala que nós somos guardados em Jesus Cristo. E aqui, figuradamente, Judas está dizendo que nós somos conservados a salvo. Nós somos protegidos, nós somos preservados da profanação que esses homens aqui na sua carta estão cometendo. Porque nós vamos ver mais para frente que esses amados, chamados, amados e guardados em Deus Pai, eles batalham pela sua fé. Eles batalham pelas suas doutrinas. Então, mais uma vez, no versículo 2, o Judas usa essa estrutura tripla, dizendo que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É interessante que essas bênçãos que Deus nos dá de misericórdia, paz e amor, Judas está dizendo aqui que não seria acrescentada, seria nós multiplicada, né? Então Judas deixa implícito que o amor de Deus multiplica em nós a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor. Por quê? Porque nós fomos chamados primeiramente por Deus. Nós fomos amados por Deus primeiramente. E nós somos guardados por Deus. E isso, em Deus e por Deus, Ele nos dá misericórdia, paz e amor. São sinais multiplicadores em nós. E quando nós nos aproximamos desse Deus que nos chama, nos ama e nos guarda, as suas dádivas em nós são triplicadas, são multiplicadas, triplicadas, quadriplicadas. E é interessante que Deus concede misericórdia, paz e amor para que você e eu nos tornemos sinais de multiplicação. É interessante que para o produto, que é o resultado de qualquer soma ou de qualquer multiplicação, para que o produto, que é o resultado, seja alcançado, é necessário no mínimo 2 números. No mínimo 2 números. Então, eu tenho 2 números, eu tenho um produto, eu tenho um resultado. E o que ele está dizendo, talvez aqui, que a misericórdia, a paz e o amor é multiplicada porque nós entendemos que somos chamados de Deus, amados de Deus, guardados de Deus. Então, as dádivas que Ele nos dá, que Deus nos dá, de misericórdia, paz e amor, por isso nós somos misericordiosos, nós somos pacificadores, nós somos amorosos com os outros irmãos. Lembrando que aqui ele está escrevendo para a comunidade, é uma carta comunitária. Então, como comunidade, nós devemos ser misericordiosos, amorosos e pacíficos, porque entendemos que nós somos chamados, amados e guardados em Deus Pai. Então, Judas, a primeira doutrina que Judas está falando aqui para que esses irmãos batalhem diligentemente é a doutrina da eleição divina. E uma segunda doutrina que nós podemos falar que Judas também cita, do versículo 3 ao versículo 4, é a perseverança dos santos. Acompanhe comigo então o versículo 3, que diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas explica a razão pela qual ele escreve essa missiva. Ele redige essa epístola dizendo que ele tinha algo importante para dizer para a igreja. Algo que é realmente muito importante, que é a nossa, e ele coloca aqui como nossa, sendo dele e dos demais, comum salvação. Porém, ele muda o tema da sua carta. Ele escreve, ele
empregava com toda diligência escrever sobre a salvação, mas há uma alteração de tom, há uma alteração de prioridade nessa carta. Então agora ele muda o tema para que a sua carta, que era importante, agora ela é de extrema urgência. Então ele convoca todos os santos a se preservarem em santidade e batalhar diligentemente pela fé. A perseverança dos santos, meus irmãos, é a doutrina no qual nós entendemos que o chamado, aquele que foi chamado por Deus, aquele que entende que, além de ser chamado, ele é amado e ele é guardado por Deus, ele persevera em santidade, porque Deus assim o permite. É o santo perseverando em santidade. É o santo batalhando diligentemente pela sua fé. Nesse versículo 3, a gente consegue ver algumas características de Judas que mais para frente eu quero explorar. Mas a primeira característica de Judas é de um líder. Além de ser humilde, esse homem também é um líder, porque ele consegue identificar o que é importante e o que é urgente. Falar de salvação, como assim ele queria falar, é importante. Mas tratarmos sobre heresias dentro da igreja se tornou urgente. Falar sobre salvação realmente é importante e nós falaremos sobre salvação. Mas nos munirmos contra ataques ideológicos dentro da igreja hoje é urgente. Falar de doutrina realmente é importante, nós vamos falar de doutrina, mas evitarmos muitas vezes essa onda que nos acomete de suicídios, pestes agora, é urgente. Separado o importante do urgente é uma característica de um líder, e Judas demonstra essa característica. Devemos citar que Judas escreve exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas quer dizer aqui, meus irmãos, que esse conjunto de doutrinas apostólicas já estava bem definida quando ele escreveu essa carta. Ele estava tão definida e tão concreta que ele escreve já na certeza que esses irmãos saberiam defender ela. Ele não precisava de nenhum acréscimo. Não precisava de nenhuma revelação extra apostólica. Assim também nós acreditamos hoje. Todo o conjunto de doutrinas que você e eu precisamos saber para que nós possamos perseverar na fé, ela está aqui, a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos saber, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós não precisamos de revelações extra-apostólicas, porque tudo que nós precisamos saber se encontra nesses livros, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Judas está falando para aquela época e está falando para nós hoje. Não fuja da Bíblia. Aqui está o seu conjunto de doutrinas. Aqui está a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Não precisamos de mais nada. E Judas diz contra quem nós deveremos batalhar. Acompanhe comigo o versículo 4, que ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Judas aqui ele está dizendo o seguinte, que o falso profeta, o apóstata, ele não vai vir em nenhum momento tatuado no rosto ou com uma placa luminosa na cabeça dizendo que ele está trazendo heresias, ou dizendo que ele é um falso profeta, ou dizendo que ele está apostatando da fé. Em nenhum momento você vai ver isso nas pessoas. O que Judas está querendo dizer é que esse homem que vem trazer heresia, que vem trazer divisão, que vem trazer cisão na igreja, esse homem, ele vem com costumes evangélicos. Ele vem cantando as nossas músicas, vem vestindo as nossas roupas, falando o nosso evangeliquez, né, muitas vezes. E lá no meio, lá com um tempo de igreja, no meio do processo,
Então ele começa a espalhar as suas ideias heréticas. Dificilmente nós vamos, de início, saber quem são os heréticos e as suas heresias. Dificilmente. Porque essas pessoas, como Judas fala, são dissimuladas, são fingidas, elas são artificiais, elas são astutas. O destino deles, Judas também já fala, isso também está predito, predestinado por Deus. E Judas tem certeza disso, porque ele fala que o destino deles é certo. Desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A condenação desses homens é certa, porque Deus assim já predestinou. Judas nos dá 3 características sobre essas pessoas ímpias. Primeiro, como eu já disse, são homens ímpios. Segundo, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. É interessante que notarmos que a palavra libertinagem aqui, ela realmente tem um cunho sexual. Ela tem uma conotação sexual. Esses falsos mestres, aqui no contexto de Judas, eles estavam propagando a ideia de que os cristãos deveriam usar sua liberdade de Deus para honrar a Deus, mas também satisfazer as suas paixões sexuais, porque esse corpo ficará aqui, mas a alma já está em Deus. Não é muito diferente dos nossos dias, não, meus irmãos. Recentemente eu tinha lido uma matéria de uma igreja no Canadá chamada Igreja do Orgasmo, dizendo que o orgasmo devia ser estimulado entre os irmãos, entre os casais, troca de casais na igreja, porque o orgasmo é Deus. Não é muito diferente. Você vê hoje pessoas que perderam a noção e inclusive incentivam o sexo antes do casamento. Se não o sexo, até a própria masturbação. Vamos pegar esse corpo que nós vivemos e vamos dar o prazer sexual a ele. A nossa alma já está salva. Não é muito diferente dos dias de Judas. Outra característica desse herético, desse apóstata, é que eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles renunciam à autoridade divina de Cristo. John MacArthur, pessoalmente, é um dos escritores que eu mais gosto de ler. MacArthur, ele escreve um livro chamado Evangelho segundo Jesus. E nesse livro ele escreve algo que eu acho muito interessante, que é uma crescente, um movimento crescente entre os cristãos norte-americanos, que onde pseudos crentes, eles estão dizendo que eles aceitam a salvação de Jesus Cristo, mas eles não querem aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Então tem criado-se um novo evangelho, uma geração de cristãos até professos que dizem ser cristãos, mas que raramente você consegue distinguir pelo comportamento deles se eles são cristãos ou não. Isso nada de novo debaixo do sol. Judas está tratando com isso. Judas já escreveu sobre esse tipo de crente. Porém, é uma mensagem lá para os irmãos de Judas, os primeiros ouvintes, e para nós hoje. Muitas vezes, as pessoas são conhecidas pelas suas atitudes. As nossas atitudes, nosso vocabulário, os nossos frutos, o nosso comportamento na internet, o nosso comportamento no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro site, ele não corresponde com o título que você e eu temos de cristão. Não corresponde. Nós somos crentes professos, mas a falta em nós do fruto da verdadeira justiça de Deus. Não encontramos nenhuma base bíblica. Nós sabemos, e eu professo isso, eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas não há uma passagem sequer na Bíblia que onde está escrito que se não houver mudança de comportamento, há salvação. Eu confirmo para você que não há essa passagem. A graça de Deus nos alcança e é ela que nos salva. Mas em nenhum momento na Bíblia está escrito que também uma mudança, se não houver uma mudança de vida, há salvação. Nada é garantido. Se não houver uma mudança de vida e a graça te alcançar,
possivelmente você não é um salvo. Crentes que não possuem uma mudança de vida, que somente aceitam a salvação, mas que negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, esse senhorio que nos ordena ser como Ele, se nós não somos assim, se não há mudança de vida, se não há mudança de pensamento, nós não temos autoridade nenhuma para dizer que nós somos salvos em Jesus Cristo. Crentes assim não encontram base bíblica nenhuma que lhe assegure a salvação. Nós devemos ser santos, perseverando em santidade. Essa é uma doutrina no qual Judas defendeu, e nós hoje devemos defender. Então, para que nós possamos finalizar, algumas considerações práticas, o que nós podemos dizer dessa carta, primeiro é a liderança de Judas. Judas, ele sabe diferenciar do que é importante e do que é urgente. O que eu quero dizer com isso? É que a tarefa do pregador, a tarefa do líder, a tarefa do pastor é alimentar as suas ovelhas com a palavra de Deus, não com os seus achismos, não com a sua vontade e muitas vezes, eu digo quase 90% das vezes, contra a sua vontade. Porque as ovelhas realmente precisam da palavra de Deus, não do que eu acho. Nós temos que entregar a palavra de Deus e estar atento, conectado, antenado em tudo que acontece ao nosso redor. Observe que Judas, ele sabe o que é importante, mas também sabe o que é urgente. Falar da palavra de Deus, meus irmãos, sem invenções, sem o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, ou o que o fulano fez. Exemplos são interessantes e podem ser usados, mas evitem. Se você quer exemplos na sua pregação, use a Bíblia. Não precisa de mais nada. É aqui que nós precisamos de exemplos. Falar da palavra de Deus, então, sem invenções humanas e detectar a heresia, esses princípios heréticos na igreja, nós precisamos, então, descobrir isso, atacar isso para a defesa das nossas ovelhas. E algumas implicações que eu acho extremamente importante que Judas defendeu nesses primeiros 4 versículos é saber sobre o nosso chamado. Nós somos chamados em Deus Pai. Nós somos, desde toda a eternidade, desde o início, desde fora do tempo, Deus nos chamou. Ele nos predestinou para a vida. Ele apraz em seu tempo, como diz, bem parecido com as confissões de fé de 1689, que ele teve prazer em um tempo determinado e aceitável nos chamar eficazmente, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Nós, no nosso estado natural de pecado, de morte, no qual nós estávamos por natureza desgarrados de Deus, longe de Deus, para a graça da salvação de Jesus Cristo nós fomos chamados. Então, Ele nos iluminou a nossa mente, a maneira no qual nós podemos ver uma visão mais ampla do mundo, uma visão espiritual, uma visão salvífica. Nós começamos então a entender a palavra de Deus, alcançados pela essa graça, através desse chamado eficaz. Nós renovamos as nossas vontades em Deus e pela sua onipotência, pela onipotência de Deus, nós nos predispomos para o bem. Antes éramos voltados somente para o mal, mas pela graça de Deus, pelo seu chamado eficaz, nós predispomos para o bem. Nós fomos atraídos irresistivelmente para Jesus Cristo. E, no entanto, nós vamos a Cristo muito livremente, porque nós fomos dispostos pela graça, alcançados pela graça. Nós podemos ver isso na teologia paulina, quando ele fala aqui em Romanos 8, versículo 30, que aos que predestinou, a estes também chamou. A esses que chamou, também justificou. A esses que justificou, também glorificou. Sempre Deus nos chamando, sempre iniciado por Deus. Em Efésios, então, Efésios 1, versículo do 10 ao 11, ele diz que ao fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
entendermos nosso chamado por Deus, que você e eu fomos eleitos, chamados por Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. E fazer mais uma vez toda a diferença na nossa vida, nós precisamos entender, assim como Judas nos falou, a perseverança dos santos. Aqueles que são unidos em Cristo, que são chamados eficazmente por Deus, regenerados, tendo um novo coração, um novo espírito criado por Ele, através da virtude da morte de Jesus Cristo, da sua ressurreição, nós também somos santificados. Nós somos revigorados, santificados pela virtude da palavra e do Espírito. O domínio do corpo, do pecado, que o pecado tem sobre o nosso corpo, ele é destruído. E a concupiscência que temos em nós, então, ela é enfraquecida pela santificação proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos vivificados, fortalecidos pela graça para a prática verdadeira da santidade, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Por isso que Judas fala que nós devemos entender quem é o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo, esse que nos chamou, esse que nos santifica. Em João 17, no Evangelho de João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então saiba, meus irmãos, aqui para nós finalizarmos, que a sua eleição, escolhida por Deus, proporcionada pelo Filho e assegurada pelo Espírito Santo. O seu chamado é por Deus, escolhido por Deus você é, e esse chamado é proporcionado pelo Deus Filho e é assegurado pelo Deus Espírito Santo. E que nós possamos estar sempre com o auxílio do Espírito Santo, nos santificando e buscando cada vez mais a Deus nessa verdade, as Escrituras, a Palavra de Deus, e que nós possamos juntos batalharmos diligentemente pela fé, uma vez por todas nos foi dada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Deus abençoe a cada um. Obrigado.